Tenho gratidão por tudo e todos que me cercam, porque não posso viver sem eles. Do livro Mantras de Vida, de Loester. No Livro dos Espíritos, a questão 504. Pode-se saber sempre o nome do espírito, que é o nosso protetor ou nosso anjo da guarda? Como quer saber nomes que não existem para vocês? Supõe que os espíritos, que só existem os espíritos que vocês conhecem? E aí uma segunda pergunta: como então podemos invocá-lo se não o conhecemos? Dê o nome que quiser, o do espírito superior que lhe inspire simpatia ou veneração. O seu protetor acudirá ao apelo com o nome que lhe dirigir, já que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. O céu e o inferno é o último item aqui do capítulo sobre os demônios, e é a visão dos demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoou a Terra e as outras esferas habitadas. Desprendidos desse corpo, eles constituem um mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, deu-lhes por objetivo a perfeição e a bem-aventurança que é a sua consequência, mas não lhes deu a perfeição, quis que eles a devessem a seu trabalho pessoal, a fim de que tivessem esse mérito. Desde o instante de sua formação, eles progridem, quer no estado de encarnação, quer no estado espiritual. Chegados ao apogeu, são puros espíritos ou anjos, segundo a denominação vulgar, de sorte que desde o embrião do ser inteligente até o anjo há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Daí resulta que existem espíritos em todos os graus de avanço moral e intelectual, segundo estejam no alto, na parte inferior ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas posições inferiores, aos que estão ainda profundamente inclinados ao mal e nele se comprazem. Pode-se chamá-los de demônios, se quiser, pois são capazes de todas as maldades atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é que se vincula a ele a ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, devotados ao mal por toda a eternidade e incapazes de progredir no bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por desobediência. São anjos caídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se aperfeiçoarão, ainda estão na parte inferior da escala e subirão. Aqueles que por sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem mais tempo nas posições inferiores, carregam essa pena e o hábito do mal torna-lhes mais difícil sair dele. Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que dela decorrem. É então que, comparando sua situação com a dos bons espíritos,
compreendem que seu interesse está no bem e procuram se aperfeiçoar, mas fazem-no por sua própria vontade e sem serem coagidos. Estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão a progredir, mas não progridem contra a sua vontade. Deus lhes fornece incessantemente os meios para tal, mas eles são livres de aproveitá-los ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito, e Deus quer que eles tenham o de suas obras. Ele não coloca nenhum na primeira posição por privilégio, mas a primeira posição está aberta a todos e eles só chegam lá por seus esforços. Os anjos mais elevados conquistaram seu grau como os outros, passando pelo caminho comum. Chegados a certo grau de purificação, os espíritos têm missões em proporção com seu avanço. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Como Deus criou desde a eternidade houve espíritos para satisfazer todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, basta, portanto, para tudo. Esta unidade na criação, com o pensamento de que todos têm um ponto de partida, o mesmo caminho a percorrer e que eles sobem por seu próprio mérito, corresponde bem melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons naturais que seriam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, porém, seres em diferentes graus, concluiu daí que eles eram o produto de outras tantas criações especiais. Ela chega assim a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe aos outros o mais rude trabalho. Não é espantoso que, durante muito tempo, os homens não tenham achado nada de chocante nessas preferências, enquanto faziam o mesmo a respeito de seus próprios filhos, pelos direitos de primogenitura e os privilégios do nascimento. Podiam eles crer fazer mais mal do que Deus? Mas hoje em dia o círculo das ideias se alargou. Eles veem mais claro, têm noções mais nítidas da justiça, querem-na para eles e, se nem sempre a encontram na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. É por isso que toda doutrina em que a justiça divina não aparece ao homem em sua maior pureza repugna a sua razão. E para terminar, Parnaso de Além Túmulo, a poesia de Cruz e Souza, Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu, claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza.